Olá, bom dia a todos. Estamos em mais uma live. Hoje aqui contando com a presença do Dr. Renato Reis, da nossa unidade de Palmas. Obrigada, doutor Renato, por aceitar aí o nosso convite para mais uma live. Hoje falando sobre disfunção erétil. Doutor Renato, a gente tem um número aqui que eu achei enorme, né? 100 milhões de homens no mundo apresentam disfunção erétil. E no Brasil, em torno de 16 milhões. Afinal, o que é disfunção erétil? Esse percentual é realmente esse? Me fala um pouquinho do que é a disfunção erétil. Ok. Primeiramente, bom dia. Obrigado por mais esse convite para a gente falar sobre esses temas tão intrigantes e tão gostosos de se discutir, que são esses temas que compõem as disfunções sexuais masculinas. Sempre um prazer estar com você aqui. Esse número, ele é absolutamente verdadeiro. Eu diria até que ele é um pouco maior do que esse que você me relatou. Né? Estima-se aí em estudos, em levantamentos a nível mundial, que em torno de 150, 155 milhões de homens no mundo possuem algum grau de disfunção erétil, né? Porque ela tem diversos graus. Então, em algum deles se encaixa esses 155 milhões de pessoas. Então, você vê que o número termina sendo um pouco maior do que propriamente esse que você disse. A disfunção erétil, eu poderia dar algumas definições para ela, mas eu vou dar uma definição um pouco mais simples, até para se entender melhor e abranger melhor todos os níveis de ouvintes, né? A disfunção erétil seria o quê? Seria a incapacidade do homem de ter uma ereção suficiente para efetivar uma relação sexual. Então, assim, eu peguei várias definições e sintetizei nessa. Repetindo, é a incapacidade do homem de ter uma função erétil adequada para efetivar uma relação sexual. Pelo número, ela é algo que acontece, ela é comum, né? Pelo número que o senhor falou, parece alto. Isso, é relativamente comum. A gente teria um índice aí de em torno de, fazendo esse número, isso sempre são números aproximados, né? Mas a gente fazendo um levantamento a nível mundial, ou mesmo a nível nacional, em torno de 5% de abrangência geral, né? Em torno de abrangência de homens sexualmente ativos, chegaria a quase 50%. Como que o homem pode saber se ele tem a disfunção erétil ou não? Então, a disfunção erétil, ela promove para o homem alguns sinais, né? Alguns sinais. Sinais são esses. Ele percebe que ele, no decorrer do tempo, no decorrer do passar dos anos, ou devido a algum problema de saúde dele, ele não tem mais aquela ereção como era antigamente. Ele começa a perceber uma queda na qualidade da ereção. Ele começa a ter mais dificuldade, ele pode desenvolver secundariamente aí, devido à disfunção na ejaculação precoce, né? Que é uma forma de compensação do organismo. Então, ele começa a ter esses sinais, e até sinais mais intensos, que é realmente a flacidez do pênis. Ele não consegue ter um grau de ereção realmente que ele consiga nem penetrar a sua parceira. Então, o sinal principal seria esse. O senhor falou em níveis, ele tem níveis vamos dizer assim, de gravidade, eu não sei se pode dizer Tem. gravidade. A disfunção erétil, ela se divide hoje, teoricamente falando, em 4 graus. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Né? Logicamente, o grau 1 seria o mais leve e o grau 4 seria a forma mais intensa da disfunção. Nós, nas nossas unidades de tratamento, nós tratamos clinicamente até o grau 3. O grau 4, aí seria já um grau que não responde ao tratamento clínico e se indicaria a colocação de próteses, né? Então, seria essa a classificação da disfunção erétil. Ele é um processo normal do envelhecimento? Eu posso dizer isso, né? E tem uma idade que isso ocorre com maior frequência? Olha,
ser um processo natural do envelhecimento, assim como outras doenças, eu acredito que a gente possa dizer que sim. Agora, não existe uma idade referência. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que começam a apresentar os sinais com idade menor, outras com idade maior. Isso, muitas vezes, consequência do se cuidar, né? A pessoa que se cuida melhor, ela provavelmente, em medicina sempre as palavras são essas, né? Provavelmente, pode ser, porque assim, é uma ciência realmente bastante complexa. Ela é a pessoa que se cuida melhor, a pessoa que faz atividade. O que é se cuidar melhor que eu falo? É a pessoa que faz atividade física, é a pessoa que não é sedentária, é uma pessoa que dorme bem, é uma pessoa que se alimenta bem, é a pessoa que tem um peso dentro do ideal, não é obesa. Essas pessoas se cuidam melhor, de um modo geral. Então, a saúde dela é melhor, inclusive a saúde sexual. Tem alguma causa de disfunção erétil? Na verdade, tem várias causas, né? Tem várias causas. Você falou, inclusive, uma delas aí na pergunta anterior, que é exatamente a disfunção hormonal, né? A gente tem, só para se entender, a gente tem aí uma estabilização da nossa curva hormonal próximo dos 25, 30 anos, né? Ela é ascendente até essa idade, ela se estabiliza e entra em processo de declínio, provavelmente após os 40 anos. Então, esse declínio da nossa curva hormonal, incluindo a testosterona, que é o hormônio masculino, é um dos grandes causadores da disfunção erétil. Outras causas, nós temos causas emocionais, paciente que faz tratamento de ansiedade, que faz tratamento de depressão. Nós temos causas orgânicas, como a fibrose dos corpos cavernosos, né? Temos, como eu já falei, as disfunções hormonais, pacientes, temos as disfunções secundárias a doenças graves crônicas, como a hipertensão e o diabetes, também são causas, até porque essas duas doenças, o diabetes e a hipertensão, são as doenças que mais afetam, de longe, a função erétil do homem. Então, você viu aí, ouviu, sentiu que são várias causas, né? E precisa ser avaliado o paciente. Não tem, logicamente, como todo tratamento médico sério, não tem receita de bolo, não existe isso. Existe, sim, uma avaliação minuciosa, uma avaliação clínica bem feita por médico experiente, para tentar detectar a causa e fazer o tratamento, não só o tratamento de estimular a função erétil, como também orientar o tratamento daquilo que está causando, porque aí otimiza o resultado do nosso. Porque, às vezes, pelo que eu estou entendendo, tem não só aspectos emocionais, mas também clínicos, né? Outras doenças, como a diabetes, Sim, exatamente. pode afetar a disfunção. Às vezes você está emocionalmente absolutamente equilibrado, não é um paciente ansioso, não tem um nível de estresse muito avançado, não fez tratamento para depressão, não é deprimido, mas você tem uma doença dos corpos cavernosos, uma fibrose, uma tortuosidade, e isso pode levar a uma disfunção erétil. Ou você pode ser um diabético, diabetes causa demais disfunção erétil. Então, assim, não são só causas emocionais, psicológicas, também causas orgânicas, né? A masturbação também pode causar a disfunção erétil? Não acredito. Eu acho que isso aí é um grande mito, né? Eu acho que não, a masturbação, ela não está dentre as causas de disfunção erétil. Às vezes, alguns pacientes, é interessante essa pergunta, os pacientes às vezes perguntam isso para a gente na clínica durante o atendimento, mas não causa, ela não tá dentre as causas de disfunção erétil. E alguns medicamentos? Medicamento, né? Sim, medicamentos, tem alguns antihipertensivos, não adianta a gente entrar em detalhes, porque as pessoas às vezes não vão nem entender, mas alguns medicamentos de controle da pressão arterial podem causar uma diminuição da libido, uma disfunção erétil, medicamentos psicotrópicos, medicamentos de ação a nível de sistema nervoso central para tratamento de ansiedade, tratamento de depressão,
também pode levar a uma disfunção erétil. O uso de drogas, o tabagismo, o alcoolismo, tudo isso pode levar a algum grau de disfunção erétil. Agora, como tudo em medicina, não é uma regra, né? Às vezes a pessoa chega e diz, mas eu tenho um tio que fuma e bebe desde os 20 anos, ele tem 60 anos, não tem disfunção erétil. Pode acontecer? Pode, lógico que pode. Mas a regra é causar, né? E a disfunção erétil pode ser o sintoma de alguma doença grave? Pode. Eu até já expliquei na fala anterior que, por exemplo, você tem... Às vezes você está aí com seus 30, 35, 40 anos, ou um pouco mais, você começa a perceber uma diminuição na qualidade da ereção, você faz uma consulta, faz uma avaliação médica, faz uns exames, de repente você descobre que é diabético e nem sabia, entendeu? Então, o primeiro sinal que te fez descobrir foi exatamente a perda da qualidade dessa ereção. Isso é só um dos exemplos que a gente pode citar da associação da disfunção erétil com algumas doenças crônicas graves, né? E como que ela é diagnosticada? O diagnóstico da disfunção erétil, ele inicia naquela nossa primeira fala, ela inicia naquele sinal inicial, né? Aquilo faz com que o homem procure o serviço médico para tentar descobrir se realmente ele tem ou não. Isso é muito interessante, eu vou contar até uma história rapidinho, isso aconteceu com a gente recentemente, logicamente sem falar nomes. Um paciente veio até a clínica, colocando no questionário inicial que ele tinha uma dificuldade tanto de obter quanto de manter uma ereção. Depois que passou para mim, que começou o atendimento médico, a gente começou a responder, começou a conversar com ele para melhor entender o problema, a gente chegou à conclusão que ele não tinha disfunção erétil nenhuma, né? Porque ele falava que tinha uma boa ereção, mantinha, obtinha, mas que ele falhou há 6 anos atrás com relacionamento extraconjugal, mas aí eu pergunto para ele, se você faz uma reunião, você bota uma reunião com vários homens numa sala e pergunta quem de vocês não falhou ou não teve uma disfunção uma vez na vida, se todo mundo for sincero, todo mundo vai dizer que sim. Por isso que a definição hoje correta de disfunção erétil é aquela incapacidade que eu falei de forma corriqueira, de forma frequente. Porque se for de forma casual, se for de forma esporádica, isso é normal, isso é considerado normal. Isso pode acontecer, isso não quer dizer que você tem uma disfunção erétil. A cada 10 relações, 1, 2, eu não consigo. Então, assim, isso pode acontecer, porque, assim, o sexo, ele envolve, nós conversamos sobre isso na live anterior, ele envolve um boom de sentimentos, de envolvimento, que às vezes não existe naquela relação, e às vezes você não tem, a libido não está boa, você não consegue ter uma boa ereção, o que não quer dizer que você tenha, que seja um portador de disfunção erétil. E como é que é o tratamento? O tratamento da disfunção erétil, primeiro a gente tenta avaliar a causa. Primeiro tenta avaliar se ele realmente tem, depois tentamos avaliar a causa, né? E indicamos algumas opções de tratamento que nós temos nas nossas unidades. Nós indicamos, dependendo do paciente, dependendo do grau da disfunção, nós indicamos o tratamento. O tratamento, ele passa por formulações com vasodilatadores, com precursores hormonais e, obviamente, orientando o paciente a manter absolutamente sob controle as doenças graves que pioram a disfunção, porque senão vira um cabo de guerra. Se você tem um diabetes descompensado e você não trata, não faz um bom acompanhamento dele, ele sempre vai puxar a disfunção erétil, ele sempre vai puxar a função erétil para baixo. Eu, com o tratamento, vou tentar melhorar a função erétil. Então, fica um brigando com o outro. Então, a gente tem que quebrar esse cabo de guerra exatamente para o tratamento ser mais eficiente. Como é que a gente quebra esse cabo de guerra? Fazendo com que a pessoa controle aquela patologia que está piorando a função erétil dele. Isso, os pacientes que passam nas unidades, eles são muito bem orientados quanto a isso. E eles concordam e a grande maioria faz dessa forma.
É possível fraturar o pênis? É possível, é possível. Uma pergunta bastante interessante essa. Muita gente também tem essa dúvida. É possível fraturar, sim. Você fratura ali, a gente chama de túnica albuginea dos corpos cavernosos. Essa fratura, quando ocorre, aí você pode até, eu posso até me adiantar a sua pergunta e já falar dos sinais. Primeiro, o que é que causa essa fratura? Normalmente é uma fratura que ocorre durante o ato sexual, né? Devido a alguma posição, algum excesso de esforço. Então, essa fratura na hora da dor, da edema, da hematoma, e é indicativo de conduta cirúrgica o mais rápido possível. Mas é possível fraturar, sim. Não é comum, mas é possível. Que situação, hein? Não, Né? horrível, horrível. Imagina a dor também, né? Existe um remédio aí famoso no mercado, que foi considerado um produto inovador, enfim. Eu gostaria de entender como ele funciona, né? E se qualquer um pode tomar esse fármaco, e em que casos ele é indicado? Certo. Eu vou estender um pouco essa resposta, porque eu participei na época do. Como você não falou o nome, eu também não vou falar. Mas eu participei na época do lançamento a nível nacional desse vasodilatador específico para disfunção erétil. Na época que ele foi lançado no Brasil, eu fui um dos médicos que participou desse lançamento. Que participação foi essa? Um representante do laboratório nos dava algumas amostras, né, nos orientava tudo, e a gente distribuía para alguns homens e a gente fazia o acompanhamento, inclusive com questionário, com feedbacks e tudo. Depois de algum tempo, o laboratório recolheu esse material e fez um levantamento. Então, assim, foi maravilhoso esse acompanhamento. A gente escutou desde histórias muito engraçadas até histórias mais sérias, né? Uma das histórias muito engraçadas que eu recebi de um paciente, que aí mostra de forma muito clara que uma das causas da disfunção erétil ela é emocional, foi ele dizer que, por conta dele, ele não me perguntou isso, eu não dei essa orientação para ele foi partindo, que o comprimido ele é sucado, quer dizer, ele é possível de ser partido, sucado é esse sentido. E ele começou tomando um comprimido, disse que uma ação, isso é relato dele, né? Disse que uma ação muito boa, e que ele, por conta própria, sem me falar nada, ele foi dividindo o comprimido na metade, em um quarto. Ele disse que quanto mais ele dividia, o funcionamento continuava do mesmo jeito. Até que chegou um momento que só ele saber que o comprimido estava perto dele, o negócio funcionava. Eu disse, então não precisa nem tomar o comprimido. Então, assim, isso mostra de forma muito clara que é muito importante para a função erétil você ter essa autoconfiança na hora da relação. Isso é muito importante. Se você perder essa autoconfiança, se você for para a relação ansioso, achando que não vai conseguir, geralmente vai terminar não conseguindo mesmo, entendeu? Isso, a prova disso é esse relato. O comprimido, só por estar perto dele, ele combatia a disfunção dele. Então, não teve efeito orgânico, porque ele não tomou o comprimido, né? Mas esse comprimido, de um modo geral, ele pertence a essa classe seletiva dos vasodilatadores penianos, né? Ele atua exatamente como eu estou falando, ele vasodilata os vasos do pênis para os corpos cavernosos receber uma quantidade de sangue que promova a ereção. Até porque não se precisa ser muito conhecedor para saber que o que dá a ereção é o sangue. Então, se você usa uma ferramenta que faz com que o sangue chegue numa quantidade mais adequada aos corpos cavernosos do pênis, essa ereção ela vai ser uma ereção boa o suficiente para se ter uma relação sexual. Interessante. Eu ri muito na época, eu achei muito engraçado quando ele falou para assim, mim. a gente vê que a força, né, da Isso. cabeça, né, do poder emocional aí. Ele estava assim, como ele viu que tomou o remédio e funcionou, aí ele disse que botou embaixo do banco do carro assim, e ele disse que, rapaz, funcionava todas as vezes, não precisava tomar nada.
Você comentou sobre é o quarto estágio, né, se eu não me engano, que é a prótese. As próteses penianas são uma opção para quem sofre disfunção? São uma opção. Na disfunção grau 4 que eu lhe falei, né? Repetindo que a disfunção erétil, ela tem 4 graus de intensidade, né? A gente consegue, durante o atendimento aqui, nos aproximar muito do grau mais próximo possível, do grau da sua disfunção. E o grau 4 que é o grau mais intenso, ele realmente não comporta tratamento clínico. Não, tratamento clínico não. Vou dar um exemplo na prática. Por exemplo, um paciente que vai fazer uma prostatectomia, que é uma retirada da próstata, digamos por um tumor, e acidentalmente, é uma das coisas que pode acontecer, né? Eu tenho alguns pacientes aqui na clínica que chegam às vezes até um pouco chateados, mas eu converso muito que isso é uma coisa possível de acontecer. Você lesa um nervo que passa ali por dentro da próstata, responsável pelo estímulo da ereção, e o paciente realmente não consegue ter mais nenhuma ereção. Então, um paciente desse, não adianta você ficar fazendo tratamento clínico, porque o remédio até tem ação, mas ele não tem a ligação neural para efetivar o estímulo da ereção. Então, ele não consegue ter ereção. Então, um paciente desse, a indicação realmente é colocar prótese. A gente pode falar que disfunção erétil e impotência sexual é a mesma coisa, né? É isso. É igual como nós perguntamos, ejaculação precoce e ejaculação rápida. São sinônimos, né? Tá. São sinônimos. Ela tem cura? Pergunta. Essa pergunta em medicina sempre a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu prefiro dizer que tem tratamento, né? E o tratamento, ele tem uma melhor ou uma pior resposta dependendo da interação entre o tratamento que a gente propõe e o que a pessoa se propõe a fazer também, né? Esse conjunto de ações é que faz com que o tratamento tenha um resultado melhor ou pior. Nenhum tratamento médico, eu acho que isso é muito claro na boa medicina, nenhum tratamento médico ele tem um excelente resultado quando o paciente não colabora, né? Quando o paciente não colabora, o tratamento ele é muito mais difícil, ele é muito mais intenso, ele é muito mais cheio de efeitos colaterais. Isso em todas as áreas, praticamente. Então, o tratamento, para ele ser um tratamento efetivo, um tratamento que leve o paciente ao mais próximo possível do ideal, é aquele tratamento onde o paciente colabore. E para o paciente colaborar, ele tem que ser atendido com muita calma, com muita explicação, tem que conversar muito com ele, tem que tirar muitas dúvidas dele sobre o assunto. Você tem que, de vez em quando, brincar um pouco para deixar o paciente mais à vontade, porque é um assunto que, às vezes, ele chega muito inibido, muito encabulado para conversar, e se você ficar muito sério, você termina aumentando essa inibição dele. Então, logicamente, dentro de um limite aceitável no relacionamento médico-paciente, né? A gente deixa o paciente um pouco mais à vontade para ele falar, para ele contar as histórias dele, as dificuldades, quando começou, por que começou, se ele consegue associar essa disfunção com alguma coisa que aconteceu na vida dele, ou algum acidente, ou algum trauma emocional. Tudo isso você tem que ir explorando no paciente, que é para ele ir revelando para você. Eu tive o prazer, só complementando essa resposta, eu tive o prazer, quando fiz medicina na Universidade Federal da Paraíba, né? Isso há muito pouco tempo atrás, viu? Eu sou muito novo. Eu tive o prazer de ter um professor de semiologia, que eu imagino que ele hoje não seja mais vivo, ele já está bem próximo de se aposentar, era bem velhinho, mas um professor daqueles catedráticos, sabe? Ele é daqueles professor que sentava na cadeira para dar uma aula de semiologia e ele botava a gente em volta dele, aquela moda antiga mesmo, sabe? Botava ele em volta, a gente em volta dele sentado nas cadeiras e começava um bate-papo com a gente. E ele gostava muito de dizer, eu gostava muito dele, prestava muita atenção nas orientações dele, ele gostava de dizer o seguinte, ele falava assim, meus filhos, escutem os pacientes, tenham calma, nada Olha, de calma. atendimento muito rápido, escutem,
porque o paciente, ele lhe dá o diagnóstico na sua mão. Você só precisa, com seu conhecimento, interpretar, raciocinar e efetivar esse diagnóstico. Mas se você escutar ele bem, ele lhe dá tudo na mão. Na conversa dele, ele lhe dá o diagnóstico, entendeu? Então, É muito isso que a gente importante, né? Ter atenção tem plena, né? Ao atenção, que o exatamente. paciente está Esses atendimentos, falando. atendimentos muito rápidos, atendimentos de convênio, que se efetiva em poucos minutos, realmente é mais difícil você agir dessa forma, porque assim, é você atendendo um, tem 30 esperando, né? Então tem que ser um atendimento, por isso que a nossa consulta aqui é bastante demorada, né? Exatamente porque a gente conversa muito, explica, tira dúvida, faz alguns exames necessários, faz alguns testes necessários. Então, eu acho que é por aí que a gente vai mantendo esses excelentes resultados. E realmente a participação do paciente é fundamental, né, no processo para que... Fundamental. Em qualquer tratamento, fundamental. Tratamento oncológico, eu escuto muito oncológico, não é minha área, mas a gente vive nesse meio, tenho muitos amigos oncologistas. O paciente, quando ele vai com aquela autoestima, aquele pensamento que vai dar certo, que ajuda, que chega na clínica sorrindo, tudo, o resultado é fantasticamente melhor, né? Você falou em pessoas que mantêm uma qualidade de vida, então tem uma alimentação saudável, pratica atividade física, né? Álcool com moderação, enfim. Isso é uma forma de prevenir, ou seja, tem alguma forma mais concreta de prevenir a disfunção Eu, erétil? eu acredito que sim, eu acredito que sim. Na verdade, você tem essas orientações que você acabou de falar, que é muito importante que a gente sempre reforce com o paciente. Primeiro, você tem que entender o ser humano como um todo, né? Apesar da nossa clínica, do nosso atendimento ser voltado para sexualidade masculina, mas quando você vai atender o paciente, eu pelo menos procuro fazer assim. Eu procuro entender o paciente como um todo. Se você focar só a parte sexual e esquecer o restante, às vezes você cai no insucesso. Então, se você entender o paciente como um todo, eu acho que fica muito mais fácil você dar essas orientações. E essas orientações, elas servem, na verdade, para o paciente como um todo, para qualquer patologia. Se o paciente é um paciente que não tem um nível de estresse elevado, se ele é um paciente que dorme bem, se ele é um paciente que faz uma atividade física bem feita, supervisionada, orientada, sem grandes exageros, também não pode fazer ela subdimensionada. Se é um paciente que se alimenta bem, se é um paciente que tem um peso dentro do ideal, ele vai estar bem em quase tudo, Sim. inclusive na função sexual, entendeu? Então, se isso serve como prevenção, eu acredito que sim, porque isso serve como prevenção no próprio envelhecimento. Você envelhece com o passar dos anos sob essas orientações com muito mais qualidade. Eu tenho pacientes aqui na clínica, desculpa, eu tenho um paciente aqui na clínica com 75 anos. Mas você precisa ver o paciente é magro, o paciente nada, o paciente atravessa o lago aqui da cidade nadando, o paciente se cuida, caminha, corre, se alimenta bem, não tem excesso de peso, com 75 anos de idade. Então, isso é envelhecer com qualidade. E o envelhecer com qualidade te proporciona coisas maravilhosas, inclusive manter uma boa função sexual. Mexe com tudo, né, no Mexe organismo. com tudo, mexe com tudo mesmo. E Isso como serve para a conversar, mulher né? também, viu? Sim, tudo. Nós estamos focando aqui no homem, porque a nossa clínica é voltada para a saúde sexual do homem. Mas serve Para absolutamente, todo mundo, né? serve para a mulher também, para todos os Com certeza. sexos. É muito Né? importante, né, cuidar da saúde. Certeza. Eu acho que o nível de conscientização também é maior hoje, né? Porque o acesso à Muito. informação é muito Isso. muito A maior. palavra-chave é essa aí, o acesso à informação. Por isso que hoje não comporta mais você atender um paciente e achar que o que você vai falar, que você é o dono da verdade. Porque não é, porque eles já chegam muito bem informados. Você tem que ser muito verdadeiro, você tem que ser muito correto.
Você tem que falar aquilo que realmente pode acontecer ou não pode acontecer, porque eles já chegam informados. Sim. Um paciente, ele não vem aqui, com algumas exceções, ele não vem aqui numa clínica como a nossa, ele já chega aqui sabendo, você vai falando, ele só vai balançando a cabeça, como se dissesse, eu já sei, já estou sabendo, né? Então, assim, eles já se informam, eles lêem, eles entram na página, por exemplo, do nosso serviço, e lá tem definições, tem causas, possíveis tratamentos, efeitos colaterais. Então, assim, o cara já chega sabendo, né? Às vezes ele fica testando você, né? Para saber com o que é que você vai falar. Então, tem que ser bastante ético, bastante verdadeiro com o paciente e pensar nele como um todo, como eu falei. Eu acho que esse é o grande segredo. O restante vem como consequência. E como abordar isso? Como discutir sobre a disfunção erétil? Você acha que ainda tem muitos tabus? Tem, eu acredito que tem. O primeiro sinal que ainda tem algum... Só um minutinho. O primeiro sinal que ainda tem tabu sobre o assunto é você comparar o índice de acometimento populacional com o índice de pacientes que vêm até a clínica. Apesar da gente aumentar gradativamente, porque eu não vejo outra forma de evoluir o serviço se não for de forma gradativa, principalmente quando ele é feito de forma séria, né? Mas você vê que o número poderia ser ainda muito, mas muito maior, porque as pessoas realmente têm o homem, né? As pessoas que eu digo mais o homem, tem essa dificuldade de tocar nesse assunto. E a mulher, nesse processo, a parceira, digamos assim, ela é uma grande incentivadora. Eu tenho visto muito na prática aqui que alguns pacientes, alguns homens falam que só vieram por causa delas. Elas foi que incentivaram, elas foi que viram uma propaganda no outdoor, na própria internet, né? E disseram, olha, vai lá, você tem isso, procura, vamos ver se melhora, vamos evoluir isso aí e tal. Porque isso pode comprometer, inclusive, o relacionamento, né? Claro, claro, existem. Eles mesmos, os próprios pacientes relatam para a gente aqui no atendimento que em algum momento da vida, seja no presente ou no passado, a disfunção erétil foi causa do afastamento do casal. Às vezes nem na separação, mas no afastamento. É um casal que se afasta, às vezes dorme em quartos separados, não interagem um com o outro, né? Isso eles mesmos relatam. Além de a gente saber que isso é verdadeiro, mas os próprios pacientes relatam durante o processo de atendimento. E a nossa última pergunta aí de hoje, doutor Renato, é para quem está nos ouvindo, enfim, qual é o caminho, né? Quem está sofrendo hoje de disfunção erétil, o que ele tem que fazer? Ou quem está percebendo alguns sinais, como você falou, né? Qual é o caminho dele? O que ele pode fazer para Olha, eu procurar acho ajuda? que, como sugestão, o caminho percebeu algum sinal daqueles que a gente falou anteriormente, que repetindo, o homem percebe a diminuição ou a perda da qualidade da ereção, que pode ser por inúmeros fatores, pode ser até por coisas pontuais, coisas momentâneas, né? Que depois que aquela causa é revertida, as coisas voltam ao normal. Mas percebeu, eu acho que procura um bom serviço médico, né? Procura uma boa clínica envolvida na sexualidade masculina, né? Um profissional comprometido, que tenha o objetivo realmente de ajudar a pessoa. Eu acho que esse é o caminho. Se puder conversar, se conseguir conversar em casa com a parceira, eu acho que esse é o melhor início. Eu acho que esse é o melhor início, né? A partir daí, se procura um serviço especializado, um serviço ético, né, que realmente queira ajudar, para fazer o atendimento, fazer os exames necessários, o acompanhamento. Eu sempre digo aqui, só pegando um gancho dessa sua última fala aí, eu sempre digo aqui na clínica, para o meu assessor e para os pacientes, que o diferencial de um tratamento como esse não é você chegar e sugerir um remédio para o paciente, entregar o remédio e pronto, não é isso. Eu acho que o acompanhamento dele muito de perto
é o grande diferencial no resultado. Porque o paciente, ele começa o tratamento, ele tem muitas dúvidas, ele às vezes acontece alguns efeitos colaterais, são próprios de qualquer tratamento médico, e eles têm dúvida, por mais que você esclareça, eles falam que não tem mais nenhuma dúvida, chega em casa, eles lembram que tiveram aí não sei quantas dúvidas que não foram esclarecidas. Então, a gente acompanha o paciente muito de perto, durante o período que é acordado com ele, né? Então, esse acompanhamento, eu diria que ele é 50%. 50% é o acompanhamento e 50% é o medicamento. Eu acho que um sem o outro, o índice de sucesso, o índice de bons resultados diminui muito. Que é o que, infelizmente, acontece em algumas outras unidades. Isso são relatos dos próprios pacientes, né? O paciente fica um pouco solto e ele fica sem orientação, sem ter um socorro, entre aspas, para orientar ele sobre algum acontecimento e tudo. E eles terminam se desestimulando e abandonando o tratamento, que é um tratamento a médio e longo prazo, né? Não é um tratamento que você usa uma medicação hoje, amanhã o resultado já está... É um tratamento, é um resultado progressivo, resultado de um bom acompanhamento, de boas formulações, e o resultado ele é gradativo, né? Eu acho que a sugestão é essa, é conversar em casa, resumindo, né? Conversar com a parceira sempre é muito bom, né? Se cuidar de um modo geral, né? Com aquilo que nós já falamos, e, posteriormente, procurar um serviço à altura do seu problema. Muito obrigada, doutor Renato. Mais uma live, fica aqui um convite novamente para a gente continuar aí, trazendo outros temas sobre a saúde sexual masculina, tá bom? Novamente, eu que agradeço a oportunidade e essas lives, essas falas sobre esses assuntos tão gostosos de se falar no dia a dia, é muito bom e eu espero que a gente esteja tirando algumas dúvidas e ajudando a população a um autoexame, digamos assim, entre aspas, e a perceber o que está acontecendo e realmente a procurar um serviço que os ajude de alguma forma, né? É isso que a gente espera que esteja acontecendo e, novamente, agradecendo você pelo convite e dizer que estamos à disposição. Muito obrigada, grande abraço. Outro. Excelente final de semana para todos. Obrigada. Todos nós, obrigado.